Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Povo Rosa. Se não é inscrito, se inscreva no canal, curta esse vídeo, que hoje a gente vai trazer para vocês finalmente testes em resoluções maiores aqui na nossa 3060 CutPatch da Yeston. De que forma a gente vai fazer isso? Como a gente tem um monitor, né, Full HD, a gente vai trazer os testes através do Furmark, tá? Então ali nós vamos conseguir simular, né, resoluções maiores. Então, né, nós vamos testar resoluções como 2K, 4K e nós vamos fazer essa simulação a pedido de um inscrito com a tampa fechada também. Aproveitando que a gente vai fazer com tampa fechada, nós vamos simular também em resoluções como Full HD, já que a gente já tem, né, enfim, o nosso monitor aqui Full HD. E é interessante, a grande maioria joga em Full HD. Nós vamos testar essa situação aqui para vocês, para ver a temperatura máxima da nossa 3060 da Yeston, que a gente já simulou ela em jogos e tudo mais, porém a gente não simulou com a tampa do gabinete fechado e a gente não simulou com resoluções maiores. Então bora para os testes, galera. De que forma a gente vai fazer o teste aqui? Nós vamos, enfim, inserir a resolução, começar com Full HD, né, no início aqui dos nossos testes, e nós vamos simular isso por 10 minutos para ver a nossa temperatura, tanto com o gabinete aberto, com o gabinete fechado, com essa rotação de fan, tá, que é uma das mais lentas que a gente tem aqui. A gente vai simular dessa forma, aberto e fechado, ok? Então bora pro teste aqui, iniciar o teste em Full HD. E vamos deixar por 10 minutinhos o teste para ver qual a temperatura a gente vai alcançar. Lembrando, pessoal, que o primeiro teste ele está acontecendo a uma temperatura ambiente aqui do estúdio de 22,5 graus. Estou dando continuidade aí aos testes, né, no Full HD, e a nossa plaquinha já está começando a fazer barulho, como eu vou mostrar para vocês. E logo mais eu volto com o final desse teste aqui com a nossa tampa aberta na resolução 1080p, que é o Full HD, ok? 10 minutinhos passados, então nós estamos ainda estressando a placa. Vou mostrar aqui para vocês. Agora vai bater 10 minutinhos, bem exatamente, aí já vai bater 10 minutinhos. Temperatura máxima atingida 74 graus, pessoal, tá? Eu dei uma olhadinha nesse meio tempo no Afterburner, ela fica em 72, 75, 76%, tá, de rotação do fan. Então nós atingimos no máximo 74 graus, passaram agora 10 minutinhos aqui de estresse na resolução Full HD, lembrando que a gente está sem a tampa aqui para testar. E aumentaram desde o início do teste, aqui pegar para mostrar para vocês, 3 décimos. Nós começamos com 22,5, agora são 22,8 graus, aumentaram 3 décimos desde o início do teste. Então a gente vai finalizar, vamos inserir a tampa aqui, eu volto logo mais iniciando o teste, novamente em Full HD com a tampa fechada. E agora a coisa ficou séria, pessoal, porque aí a gente inseriu a tampa aqui no nosso projeto PC Gamer e a gente vai testar novamente em Full HD 10 minutinhos, para ver a temperatura máxima, se muda ou não, ficar enclausurado. Obviamente que vai mudar, em função que eu não aumentei a temperatura, a rotação dos fãs, tá, pessoal? Tá, eu mantive a mesma rotação que nós tínhamos no início do teste com a tampa aberta. E agora a gente vai novamente para o início do teste aqui do Furmark em Full HD. Vamos dar aqui. E rodando novamente em Full HD, pessoal, só que agora enclausurado, né? Vamos ver se muda bastante assim a temperatura. Eu volto mais com o final do teste. E voltamos no finalzinho do teste, né, do computador enclausurado. Teste Full HD. Vou mostrar aqui para vocês, 10 minutos e 15 segundos com uma temperatura máxima de 80 graus. Vou aproximar aqui para vocês. 80 graus então atingiu a nossa 3060 enclausurada, uma diferença de 6 graus, enfim, né, de a gente ter a tampa aberta ou fechada. Porém, a gente teve mais uma variação de 2 décimos. Então,
Início do teste que a gente começou com a tampa aberta, iniciamos em 22,5 graus e agora já estamos em 23,1, tá ficando quente aqui. Nós vamos finalizar o teste, vamos abrir novamente aqui, vamos iniciar os testes em Quad HD, que seria em 2K, ok? E vamos aos testes agora em Quad HD 2K, lembrando que agora nós abrimos novamente a tampa aqui para nós simularmos a temperatura da nossa 3060, aumentaram mais 2 décimos em relação ao último teste, que a gente chegou a 23,1, agora já estamos a 23,3 no início do próximo teste e vamos começar a estressar na qualidade Quad HD para ver a temperatura que nós iremos atingir. Iniciado o teste, pessoal, mais 10 minutinhos e a gente volta com a temperatura da resolução Quad HD 2K com o nosso projeto PC Gamer sem a tampa dessa vez para verificar a temperatura. 10 minutinhos se passaram no teste Quad HD 2K, nós tivemos uma temperatura máxima de 74 graus, a uma temperatura do estúdio aqui a 23,4 graus, um décimo maior do que o início do teste, se manteve em 74 graus aqui na qualidade 2K com a tampa aberta. Então bora fechar essa tampa e testar novamente em Quad HD para ver se muda se nós temos alguma diferença com a tampa ou sem a tampa, ok? E voltamos agora para testar qualidade 2K, Quad HD, novamente com a tampa fechada aqui para a gente simular a temperatura, para ver a que temperatura que a gente vai chegar. Lembrando que desde o último teste, nós tivemos um acréscimo de mais 2 décimos na temperatura. Vamos iniciar o teste aqui em 2K, Quad HD, para ver a qual temperatura a gente chega com o gabinete fechado, ok? Iniciados os testes, mais 10 minutinhos e a gente volta com o resultado. Finalizado o teste em Quad HD, pessoal, 2K. Mostrando aqui para vocês, mais de 10 minutinhos, 80 graus. O que está me chamando a atenção, pessoal, porque nós fizemos o teste com a tampa fechada em Full HD, com diferenças de 4 décimos de temperatura. Agora estamos em 23,5. Nós estávamos a 23,1 quando a gente fez o teste em Full HD e ela se manteve em 80 graus da mesma forma, mudando a qualidade de Full HD para Quad HD com a tampa fechada. Nós conseguimos manter os 80 graus, o que é meio que curioso, mas agora nós vamos aos testes em 4K sem a tampa. Depois eu levo todas as estatísticas no final do vídeo para vocês, quais temperaturas a gente atingiu, tanto com o gabinete aberto ou fechado, nas 3 qualidades, então Full HD, Quad HD e 4K. E voltamos novamente, com a tampa aberta, como vocês podem ver aqui, para a gente testar na resolução 4K, finalmente aqui com a tampa aberta, para ver qual a temperatura a gente vai atingir no teste de estresse aqui no... Lembrando que a gente está fazendo os testes todos no Furmark. São 10 minutinhos de teste em 3 resoluções, Full HD, 2K, que é o Quad HD, e o 4K. O último teste a ser realizado, a gente está testando em qualidade 4K. Lembrando que a gente teve já uma diferença de 3 décimos do último teste. E agora já estamos com 23,8 graus aqui no início do teste, com a tampa aberta, qualidade 4K. E eu volto com vocês com o teste finalizado com a tampa aberta para a gente ver se a gente teve uma grande variação. Já se passaram um pouquinho mais de 12 minutinhos aqui na qualidade 4K e a temperatura máxima 74 graus. Ou seja, se repete a temperatura tanto de Full HD como 2K, Quad HD no caso, a temperatura se repete em 74 graus. Lembrando que nós estamos a uma temperatura média de 23,7 graus, um décimo abaixo do que nós tivemos
No início desse teste, nós estávamos a 23,8 graus. Da mesma forma, vamos fechar novamente o gabinete e vamos testar na resolução 4K para ver se a gente tem uma mudança na temperatura. Novamente, nós vamos iniciar o teste em 4K com o gabinete fechado para ver se essa temperatura se mantém nos 3 testes. Vou mostrar aqui a resolução para vocês. Estamos em 4K e a nossa temperatura está subindo novamente aqui. Lembrando que agora no início do teste nós temos uma variação de temperatura ambiente aqui de 23,6 graus, 1 grau a menos do que o teste anterior. E nós voltamos no final do teste aqui para acompanhar a temperatura com vocês. Finalizamos, pessoal, o teste aqui em 4K. Vou mostrar aqui para vocês, 10 minutos 18 segundos, a uma temperatura máxima de 80 graus, pessoal. Pois é, não houve variação. Estamos com uma temperatura média de 23,7 graus aqui no estúdio. Não houve variação de temperatura com a tampa fechada e aberta aqui nos testes no Full Mark, tá, pessoal? O que é muito interessante, acredito que a placa, pelo que eu observei no MSI nos testes, tá, inicialmente, ela compensa aumentando a curva do fan, ou seja, ela aumenta a velocidade do fan para manter uma temperatura estável, mesmo oscilando na qualidade e mesmo tendo diferenças de temperatura, como eu mostrei para vocês. Eu já volto com as considerações para vocês entenderem mais porque eu estou entendendo que isso foi. E finalizamos o teste em 4K, pessoal. Já se passaram 11 minutos 30 segundos e mantivemos a temperatura de 80 graus, pessoal. 80 graus, ou seja, não houve variação de temperatura quando nós testamos nas 3 resoluções, tanto com a tampa aberta como a tampa fechada. 74 graus com a tampa aberta e 80 graus com a tampa fechada nas 3 resoluções, tá? Sendo que nós tivemos toda uma variação de temperatura, né? Aqui no estúdio, por exemplo, agora nós estamos rodando o teste em 4K e nós estamos com uma média de 23,8 graus aqui no estúdio, 2 décimos acima de quando nós começamos o teste em 4K, com a tampa fechada que nós iniciamos em 23,6 graus, tá? Qual que é a minha teoria? A placa compensa, no caso, esse consumo, essa variação de temperatura, elevando a rotação do fan, tá? Então ela consegue ter uma estabilidade, mantendo a resolução do fan, tá? Isso que é bem interessante para uma pequena placa, tá? Single fan. Até um inscrito comentou comigo que tem uma placa Asus Dual Fan, ou seja, 2 fãs batendo 90 graus no teste. Claro que eu não tenho ideia de que teste de estresse ele fez, né? Mas ele me afirmou que estava batendo 90 graus uma Dual Fan da Asus. E aqui nós temos uma Single Fan segurando em 80 graus um teste de 4K, Quad HD, 2K e Full HD. Só uma curiosidade, pessoal, quando estou fazendo os testes, eu reparei que a minha tampa esquenta pra caramba, né? E eu fui medir a temperatura da tampa para ter uma noção, e nós temos aí 35 graus. Eu estava observando em alguns pontos anteriormente que eu, na verdade, tenho até uma temperatura maior, 37, 38 graus, como eu mostrei aqui para vocês a título de curiosidade. Deixa eu fechar aqui o teste, até para conseguir conversar aqui com vocês, para diminuir a rotação do fan da placa. Lembrando que a gente não mexeu nas rotações dos fãs, que a gente utiliza de 80 milímetros, são as mesmas rotações de quando a gente mantém a tampa aberta, ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de verdade. Lembrando que nós iniciamos o teste a 22,5 graus e finalizamos a 22,8 graus, tá? Com as mesmas variações de temperatura. Me digam vocês aqui nos comentários, é braba ou não é essa placa?
hein, pessoal? Pelo tamanho, tá? Eu não sei, não testei outras do mercado, mas essa placa para mim é fenomenal pelo tamanho, pela dissipação, né, pela construtividade que eu já comentei com vocês, tá ok? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, já sabe, pessoal, curta esse vídeo para que mais pessoas recebam esse conteúdo. Afinal, hoje é domingo à tarde, o que eu estou fazendo para vocês? Testando hardware aqui para vocês, para que vocês tomem a melhor decisão possível na compra de vocês, ok? Até o próximo vídeo, valeu e falou!